Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica também pelos canais do Edu Moreira e também pelos canais da Pop TV, seja no Rio Grande do Sul, seja em Sobradinho. Estamos ao vivo. Nosso grande público que estava aqui no ICL Notícias 2, nos acompanhe, vamos curtir, compartilhar e fazer viajar a palavra da história. A essa altura, vocês já sabem, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um intenso e violento passado pela frente, como diria o cronista. E o Provocação Histórica aqui tenta debater a gênese histórica dos grandes problemas do mundo. Portanto, vamos curtir, vamos compartilhar. Senhoras e senhores, sem mais delongas, hoje a gente tem aqui a seguinte, digamos, missão e tarefa. A gente quer entender no tabuleiro internacional, afinal, há uma decadência do Império Americano? Império Americano esse que vai se firmando depois da Primeira Guerra Mundial, quando passa a ser a maior potência do capitalismo, mas principalmente depois da vitória na Segunda Guerra Mundial, quando, a partir dos anos 50, sobretudo, passa a viver uma era de ouro de crescimento e, ao mesmo tempo, de expansão militar sem precedentes na história, espalhando suas centenas de bases militares pelo mundo. E aí os Estados Unidos, em função de coordenar a própria OTAN, vai se difundindo como grande potência de todos os tempos e, ao mesmo tempo, interferindo em todo e qualquer conflito do mundo. Para debater essas questões, que envolvem a própria guerra da Rússia e da Ucrânia, que envolve o próprio Estado de Israel e o genocídio contra Gaza, eu tenho aqui a alegria de receber um dos grandes nomes, os grandes especialistas em relações internacionais, que é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o nosso caro Reginaldo Nasser. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu caro. Prazer estar aqui novamente, ao vivo agora. Ao vivo e faz uns 2 anos, né, que a gente se encontrou remotamente, sim, né? É. O mundo parecia ser outro e em pouco tempo tudo muda, né? É, verdade. Né? Bom, Nasser, acho que a gente tem tantas questões para tratar aqui. Você é especialista em história dos Estados Unidos em função dessas relações que os States têm com o Oriente Médio, né? Um estudioso também da guerra ao terror, principalmente ali a partir de 2001 em diante, com a queda, a destruição das Torres Gêmeas e os ataques, né, da Al-Qaeda, toda essa história. Mas, ao mesmo tempo, conhece, né, esse tabuleiro internacional. Acho que a gente poderia partir daí, né? Para o nosso grande público, afinal, o que está acontecendo com o mundo? Há um declínio mesmo do Império Americano? Olha, sempre quando você fala em declínio, você tem que aí comparar, né? Então, se você olhar, né, a longo prazo, vamos dizer, a ascensão dos Estados Unidos, ela é meteórica, né? É um país que, depois da Primeira Guerra Mundial, se alça a grande potência. E é uma característica interessante, pouca gente se acostumou com o poder dos Estados Unidos porque foi uma colônia. Uhum. Né? E até então, as grandes potências estavam na Europa, é um país não europeu. Né? Eu costumo até falar para os alunos, pensam bem atravessar o Atlântico, né, Primeira Guerra, levar aquelas tropas para um tipo de guerra diferente, que os Estados Unidos não tinham. Né? Então, é um país que teve ascensão. Naquele livro fantástico do Paul Kennedy, Ascensão e Queda, que é o tema aqui, de grande potência, ali se olha os dados dos Estados Unidos, final do século XIX, início do século XX, já despontando produção de aço, ferro, os meios de transporte ferroviário, quer dizer, tudo os Estados Unidos já estava ali embalado. Então, eu costumo dizer... Capitais da indústria, né? Quer dizer, as grandes corporações, as corporações muito diferentes do estilo europeu, né? Então, ali ele tinha os meios, estava vindo. Eu falo isso. E aí, quando vem a Primeira Guerra Mundial, com o Woodrow Wilson, molda os meios e a concepção, a pretensão. Uhum. Então, o Woodrow Wilson, que é um personagem que eu continuo estudando bastante, ele viu que tinha que sair do hemisfério. Porque até então tinha a doutrina Monroe, que, aliás, 200 anos da doutrina Monroe. 200 anos, né? E a doutrina Monroe era uma doutrina do hemisfério. América para os americanos. América para os americanos. Ele saiu do hemisfério, né? E foi tentar moldar uma nova ordem.
Aqueles 14 pontos de Wilson. 14 pontos. Aquilo ali é a parte que é um disfarce. Que ele é muito bonitinho, os 14 pontos. Mas ali expressa isso. E, portanto, dali vem vamos dizer, a imagem, o que nós temos no mundo hoje. As organizações internacionais, tudo isso é a imagem semelhante aos Estados Unidos. Não tinha isso. Os impérios europeus não tinham interesse nisso, né? Então, a Liga das Nações e tudo mais. Mas ali é um paradoxo também. Os Estados Unidos bolou tudo isso e o Senado americano vota contra a entrada dos Estados Unidos. Né? Até mostrando... Primeira Guerra, né? Não, no pós-primeira. Os Estados Unidos vai... A Alemanha é derrotada, e aí vão pensar a nova ordem. É o primeiro momento para a nova ordem mundial sobre os Estados Unidos. O do Wilson está na Europa, concebe a Liga das Nações e tudo mais. Mas não participa, porque o Senado não aprova, né? Então ele volta com tudo depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra Mundial. E é uma ascensão meteórica, né? O que acontece é que esse pós-Guerra Fria, que são os paradoxos, é o apogeu e o declínio. Porque é o apogeu porque ele fica sozinho. Até ali, os anos 2000, começo de 2000 e tudo. Na hora que começa a ascensão da China, né? E de outros poderes. Então, hoje, você olha os dados. O dólar ainda é hegemônico, mas perdeu poder. Né? Os Estados Unidos pressiona hoje países como os países do Golfo, que é a Arábia Saudita e tudo mais, pressiona para não ter negócio com a Rússia. Eles têm negócio com a Rússia. Então, ou seja, o poder também é essa capacidade de influenciar. Então, ele perdeu. Continua uma grande potência, tem os meios de destruição, de uso da violência, como poucos têm, mas ele não é mais o que era antes. Né? Então, e aí o dado é a ascensão, eu diria, da China e do que a gente tem comentado aqui do sul global. Né? Então, relativamente, eu diria que sim. Às vezes as pessoas falam, mas continua... É verdade. Então, se você bater uma foto, ele é a grande potência. Se você colocar num filme, ele está em declínio. Sensacional, gostei disso. Você bateu uma foto, é a maior força militar do planeta, tem, sei lá, 800 bases. Isso. Mas se botar no filme, já mostra que... Ele está caindo. E o quanto essa coisa do Biden está ali, né, com problemas já na terceira idade, com dificuldades de locomoção, quanto isso é um retrato, essa gerontocracia, né? Acho que aquele Neil Ferguson chamou assim, gerontocracia. O quanto isso é parte desse filme? Tá. Trump, que tem, sei lá, mais de 70, e o Biden com 80 e tantos. Eu acho que tem um lado que é razão, quer dizer, óbvio, que é a falta de renovação, né, da política americana e principalmente dos democratas. Quer dizer, mas o Trump também mais de 70. Não estou aqui, obviamente, estou lá do oposto elogiando, mas o Trump trouxe novidades para a direita. Né? Para quem acha que a direita não traz novidades, ela traz. Né? Não, muita novidade. Né? E o Biden não. Né? O Biden ainda... Mas você vê o que é a política. Sempre prega peças na gente. A semana passada, conversando inclusive com a Heloísa Vilhena, ela me entrevistou sobre isso e a semana passada, disse para ela, Heloísa, ela escreveu um artigo, eu estou seguindo o Bernie Sanders e tudo, a esquerda do Partido Democrata, para ver o que eles estão falando do Biden. E eles não estavam falando nada. Eu comentei com ela. Estavam em silêncio. E ela colocou no artigo. Antes de ontem, saiu um artigo no Washington Post. Todos eles apoiando o Biden. Em uníssono. Uníssono, toda a esquerda. Inclusive, deputados que têm se colocado muito críticos ao apoio dos Estados Unidos a Israel, dizem isso, mas falam, tem outras variáveis importantes aqui dentro, que são de seguridade social, de emprego, de não sei o quê, papapá. Eu estou dizendo tudo isso porque, às vezes, a aparência, né? Eu gosto muito de falar do front stage e o backstage, o palco e o bastidor. Esse é um sociólogo americano da década de 50, o Irving Goffman. Né? E eu até comentei com ele, falou assim, nós não estamos vendo bastidor, de repente ele aflora, porque parecia muito óbvio. Aquele debate foi sui generis,
um fracasso total, mas, ao mesmo tempo, ele tem apoio, porque tem muitas outras variáveis em questão. Então, eu relativizo um pouco isso, inclusive, para dizer o seguinte: alguém governa os Estados Unidos, não é ele. Sim. Tem um complexo ali, né, de governamentalidade. Sim, claro. Vamos dizer, dentro dessas escolas de pensamento, tudo, a minha tendência é valorizar menos a pessoa e mais a estrutura. Né? Então, assim, ele é um presidente dos Estados Unidos, tem um partido que é o Partido Democrata, não é brincadeira a estrutura disso, né? Então, é claro que a liderança é importante, mas, por vezes, também ela não conta. Né? Então, assim, é claro que ele está com vários problemas, mas tem uma estrutura muito forte. Os governadores democratas estão apoiando o Biden. Né? Mas creio que isso é um ponto da questão, mas que eu acho que é a capacidade de inovar. Né? Está faltando isso. E o Partido Democrata está numa crise tremenda. Né? Então, eu acho que tem outras questões. Eu acho que aí o ponto principal que eu acredito, que é o que estamos aqui, é de política externa. Né? Os Estados Unidos e os europeus que o seguem, eu acho que estão com dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Quando eu falo que está com dificuldade de entender, pode ser arrogância para dizer que é falta de inteligência. Não é de inteligência, eu estou dizendo, é de compreensão. Né, e de arrogância, não admitir que há outros poderes que não, né, por todo mundo, inclusive do mundo colonial, que é o chamado Sul Global, e que não depende tanto dos Estados Unidos e não vai obedecer suas ordens. Isso eu coloco os europeus no meio também, que eles ficam inconformados com isso. Entendeu? Acho que isso que é um grande incômodo e que eles não conseguem. Com esse Sul Global insurgente. Isso. Né? E que não segue ipsis literis o que eles dizem, e tem meios, recursos. Olha, é incrível. Outro dia eu ouvi uns analistas aí, na grande mídia, etc., dizendo que o Lula, se tinha a ideologia na política do Lula, era uma ideologia do passado. Dizendo que era uma ideologia do terceiro mundismo, lá da década de 60. No auge da Guerra Fria. O que é interessante é que esses analistas que são do passado, eles não viram a mudança. Porque, se você olhar lá do terceiro mundismo, na expressão popular, esses países tinham a ideologia nacionalista, tudo, mas tinha um problema. Como diz um popular, eles não tinham bala na agulha. Né? Hoje eles têm. É essa que é a questão. Qual que é a bala? Você olha o Irã. O Irã hoje vende arma para a Rússia. A tecnologia dentro dos drones. O Paquistão tem arma nuclear, tem um grande exército. Então, ou seja, a Arábia Saudita tem um... Então, esses países têm poder. A Arábia Saudita e a Rússia dominam o petróleo no mundo, que fixa o preço do petróleo. Os Estados Unidos não conseguem. Mesmo com todos os boicotes, a Rússia continua, né? A Rússia continua. Por quê? Porque a Rússia voltou para esse outro mundo, não o mundo europeu. Então, voltando àquela ideia, então, quem está por fora são os analistas. Ao contrário, o Lula está perfeitamente sintonizado de forma pragmática. É o inverso que eles estão falando. Sim. Porque se você pegar os 10 países que saiu pelo maior PIB no mundo, mais ou menos, entre a metade ou 40% eram colônias. Né? Quer dizer, mudou completamente. Né? Então, em economia, em tecnologia, em armas, né? Em meios de violência, quer dizer, recursos naturais que trocam. Então, a Arábia Saudita começou a fazer trocas com a China, não no dólar. Porque eu estou falando da Arábia Saudita muito, que ela é o chamado, até então, quintal dos Estados Unidos. Sim. E não está cumprindo o que os Estados Unidos fez. Então, acho que tudo isso daí aflorou com esses acontecimentos, que a gente vai conversar, mas que não é que veio com isso, mas aflorou com a guerra da Ucrânia e Gaza. Ele trouxe de uma forma muito intensa, muito forte... Esse novo tabuleiro. Esse novo tabuleiro, que já vem se estruturando aos poucos durante esses anos 2000. Perfeito. Senhoras e senhores, jovens do Brasil, o Provocação Histórica hoje tem a alegria de receber Reginaldo Nasser, que é professor livre-docente da PUC São Paulo, coordena um grupo de estudos sobre conflitos internacionais e é especialista, como vocês estão vendo, em história das relações internacionais, passado e presente, geopolítica e um analista de primeiríssima qualidade. Vamos lá, né, Nasser? Eu acho que você que
estuda de longa data os conflitos mundiais, seus grupos de estudo e tal, a gente vai vivendo o nosso cotidiano e vai percebendo muitas coisas. Primeiro que a gente tem pouca ação diante da guerra, ou pouca reação, né? Então, a gente vê crianças morrendo em Gaza o tempo todo, né? Uma hecatombe acontecendo no mundo de várias formas, mas ali, né, televisionada, né? Tudo aparecendo ao vivo para a gente. E a gente, né, mesmo com os nossos protestos, para quem está se posicionando, né, tem pouco poder de fogo, digamos, para resistir. Um mundo, então, invariavelmente cheio de guerras. Mas por que a gente não consegue cessar o poder do Estado de Israel contra Gaza, contra o povo da Palestina? Então, em parte tem a ver com aquilo que nós falamos antes dos Estados Unidos, né? Israel, não é segredo para ninguém, é sustentado pelos Estados Unidos. De outubro, só de outubro para cá, porque antes disso, os Estados Unidos é corrente o envio de armas e de bilhões de dólares. Inclusive, as rubricas mudam, eles põem ajuda, é arma. Né? Mas, fora essa parte regular, o Washington Post fez uma investigação e trouxe à tona, foram 10 grandes arremessas de armas e munições para Israel de outubro até hoje. Né? Então, há uma sustentação clara dos Estados Unidos em primeiro lugar e dos europeus. Né? De outro lado, vamos dizer, o que seria a sustentação de outro lado? Não é uma sustentação material. Né? Quer dizer, a Rússia, a China, os poderes regionais não estão dando armas para o Hamas nem para um outro grupo. Nem para o Hezbollah. Nem para o Hezbollah, para ninguém. Você tem ali um poder regional que sempre incomodou e está incomodando mais ainda, que é o Irã. Mas muito limitado. Você não vê arma iraniana com o Hamas, por exemplo. E se, porventura, for arma iraniana, é dado pelo mundo ocidental que é algo que não pode, que é proibido. Né? É interessante. O dia eu vi a Coreia dizendo que vai mandar arma para a Rússia, não pode, mas às vezes manda arma para todo mundo. Pois é. Então, Gaza, num primeiro momento, é esse. Mas eu, sinceramente, quando veio depois, eu pensaria que fosse pior em relação a Gaza. Né? Eu vou te exemplificar com isso. Quando veio a questão de Gaza, eu falei, bom, Israel é um país que se relaciona bem com a Rússia, com a China, tem boas relações comerciais, então, na minha cabeça, diz assim, aquelas alianças que montaram em torno da guerra da Ucrânia tal, de apoio, não vai se verificar. Não funciona para Israel. Não funciona para Israel. O que aconteceu? Passou a funcionar, de certa forma. Ou seja, a China, bom relacionamento com Israel, mas tem se afastado. Rússia, idem. A China recebeu o Hamas, a Rússia também. Né? Receberam como chefe de governo. Né? Isso do início do reinício dos conflitos para cá. Sim, depois para cá. Recebeu, tem feito isso, tudo. Então, ou seja, não vai lá, apoia materialmente o Hamas, não vai entrar em guerra, mas não está. Então, isso veio à tona também, esse mundo, e muitos desses países árabes têm bom relacionamento com Israel. Não romperam com Israel, mas também não estão apoiando. Então, nós estamos também num momento de transição, né, disso. E a política internacional, a imagem que eu uso é de um transatlântico. Ela muda um pouquinho aqui, a mudança grande, mas vai demorar. Parece lá na frente. Parece lá na frente. Então, as coisas não compõem desse jeito. E veja, antes desses conflitos, toda palestra que eu converso com os amigos de Gaza, a gente, de Palestina, dizia, a gente precisa ter muito claro, quem apoia a luta dos palestinos tem um custo muito alto. Quem apoia Israel não, pelo contrário, só tem benefício. E isso pelo establishment, porque isso. Tem o apoio dos financistas mundiais, do Império Americano. Isso, e da elite árabe. Da elite árabe também. A elite árabe não apoia a Palestina, nunca apoiou. Nunca apoiou, não é agora não, sempre. Então não são judeus contra árabes. Não, elite. Né? Eu não sou dessa tese do sionismo. Israel é um instrumento do imperialismo ocidental. Ou seja, os Estados Unidos usufrui, porque tem uma visão muito forte que diz que Israel usa os Estados Unidos. Eu diria que ele usufrui. É uma relação tem uma reciprocidade. Sim, tem uma reciprocidade até maior. Ele era
um general, ele foi do governo do Reagan, eu esqueci o nome dele, Haig. Ele tem uma expressão que diz assim: Israel é o nosso porta-aviões que não afunda. Sensacional. E trágico, né? Então, ele é um produto disso daí. Então, quando isso entrar em crise, como está agora, Israel vai entrar em crise, porque está em crise, Israel. Então, a mesma coisa que eu falei dos Estados Unidos. Tem um poder militar imenso, muito organizado, está fazendo genocídio, etc., mas está em crise. É uma transição, né, que está vivendo. Mas nessa transição e na questão de Gaza, o que é interessante, nesse aspecto que eu vou apontar agora, que é diferente da Ucrânia, é que a questão em Gaza é colonial, da Ucrânia não é. A Ucrânia é um conflito clássico da geopolítica. Tem ali o Estado da Ucrânia, tem a Rússia, tem as fronteiras, tem isso, tem aquilo, da maior gravidade, porque são grandes potências envolvidas. Aqui não tem Estado, é colonização. Então, com a questão em Gaza, as questões coloniais também vieram. Eu me lembro aqui, quando, veja, quem entrou na Corte Internacional, né, com o processo por acusação de Israel, foi a África do Sul. África do Sul. Que passou por apartheid. Pela supremacia branca. Supremacia branca, racismo, tudo, e que se identifica com os palestinos. Então, a luta colonial. Nesse processo, a Namíbia teve... quando aconteceu, a Alemanha apoiou Israel e criticou a África do Sul. O governo da Namíbia emitiu uma nota, lembrando do genocídio alemão no início do século XX. Ali no contexto do pré-Primeira Guerra. Pré-Primeira Guerra. E aí outros países começaram. Então, você vê, é um gatilho. E a questão colonial está aí. Desde o século XIX, né? Isso. Mas quando você diz, Nasser, para te provocar aqui, como você disse, nos bastidores, quando você diz que é contra a tese sionista, o que isso significa? Porque, bom, Breno Altman e outras grandes figuras estão aí denunciando o sionismo como imperialismo, como nacionalismo e como uma barbárie, no fim das contas. Mas o que significa eu digo o seguinte, sionista? Não, é o seguinte, o sionismo, enquanto ideologia, é essencial, foi essencial para a criação do Estado de Israel. Não, isso não tem discordância nenhuma. Para manutenção e para isso que está acontecendo internamente em Israel. O que eu digo é o seguinte, estou dizendo que é diferente. A elite americana, a elite inglesa, a elite alemã, a elite árabe, não apoia Israel pelo sionismo. Ou seja, o sionismo não é uma ideologia que funciona fora de Israel. É essa que é a questão. Por quê? Tem um clássico, que é de dois autores renomados e muito bom, que é o Meshar Marwot, que escreve o lobby israelense. Todo mundo falava em lobby, eles pesquisaram e vão dizer que é o lobby. O Chomsky escreveu uma resenha de 3 páginas. Fantástica, discordando, que eu me insiro nessa tradição do Chomsky. Quer dizer, isso aí vai muito além de lobby. Lobby é uma coisa muito específica, muito instrumental. Isso é um envolvimento da classe dominante, da elite. E aí o Chomsky fala, eu concordo completamente, porque, veja, até 79, os Estados Unidos apoiavam mais o Irã até que Israel. Não é lobby iraniano, não tem ideologia. Que ideologia? Quer dizer, por que Israel é sionista do Irã não é? Entendeu? Aí o Chomsky lembra o seguinte, na década de 50, o sionismo teve um papel fundamental para lutar contra o nacionalismo árabe. E os Estados Unidos usou Israel para destruir o nacionalismo árabe. Ou seja, não é o sionismo, entendeu? Nos Estados Unidos usou o sionismo. Sim. É um instrumento, entendeu? Mas não é uma ideologia. Eu estou dizendo isso porque o dia que afundar isso, eles vão ter que ter outra. Eles vão vir, porque não tem sentido uma classe dominante, imperialista, né, do poder que tem essa, se submeter, entendeu? Dá a impressão, é isso que eu estou dizendo. Eu mesmo já falei isso, eu mudei. Como é bom, né? Eu pensei um pouco, essas coisas todas, porque veja, Olinda, quando tem alguns fatos, Israel, você cita pontualmente, você explica, mas não nessa dimensão que está agora. Genocídio é evidente, o Biden pode perder a eleição por isso e ele vai. Ou seja, isso não é lobby, isso não é porque é da ideologia, tem coisa muito maior envolvida. Quer dizer, e você começa a olhar isso disseminando na sociedade. Quer dizer, os doadores pressionaram para tirar a reitora de Harvard. Inacreditável, né? Porque a reitora não quis punir 2 alunos que criticaram Israel. Então, ou seja, para concluir, o que eu estou querendo dizer? São laços que estão por toda a sociedade, não é um ponto ali, o lobby, que não sei o quê, porque é sionismo. Não.
há uma identificação, claro, com o sionismo, mas não é o sionismo. Né? E isso alguns têm trazido essa questão à tona também. Mas o sionismo em Israel, sem dúvida nenhuma, a ideologia forte lá que fundou Israel, que fez a expansão e tudo mais, isso aí tudo. A questão é nos Estados Unidos, mas eu não me contento com isso também. E estou estimulando nosso grupo, vários alunos, todo mundo, de aluno de graduação, doutorado, a pesquisar. Vamos pesquisar, vamos investigar. Eu só estou dizendo que eu não fico muito satisfeito com isso, olhando essa situação. Eu sei, por exemplo, o senhor tem lobby dentro do Partido Trabalhista Inglês, mas não é essa coisa só de um lobby. Entendeu? Alemanha, o envolvimento da Alemanha com Israel. Então, mas aí acho que tem um peso brutal, que envolve sim essa costura política do sionismo, mas que convenhamos que a nova ordem mundial se forjou depois do pós-Segunda Guerra, principalmente em função da denúncia do Holocausto. Sim. Então, acho que isso também é muito disseminado, né? Muito. E com razão, obviamente, denunciando o Holocausto. E esse medo da Alemanha de se posicionar contra o massacre de Gaza é inacreditável, né? E vem dessa cidade sem passado. Lembra esse filme? Fantástico. Que a menina vai pesquisar no pós-guerra quem tinha apoiado o nazismo. Fantástico. Ninguém tinha apoiado o nazismo, né? Fantástico esse filme. Não é? E aí ela vai pesquisando nos arquivos e descobrindo que quase todo mundo na cidadezinha alemã que ela nasceu tinha apoiado o nazismo. Mas depois fica todo mundo em silêncio, né? Tem muito esse peso na história alemã, né? Tem muito esse peso. Agora, o que eu digo é o seguinte, veja, até aí tudo tem todo sentido. Agora, podia ficar por aí. O apoio material é muito grande, Israel. Entendeu? Então, assim, a repressão interna... eu vi a quem se posiciona. Policiais alemães prendendo um adolescente, 15 a 16 anos, cercaram o adolescente, porque estava com a bandeira da Palestina. Então, ou seja, que eu estou pensando alto, como é provocação aqui, a sensibilidade, vamos dizer, para a crítica é muito alta. Isso não tem a ver com lobby. Sim. Isso é muito maior. Lobby é um negócio ali e tal. Então, eu acho que Israel... Outro dia eu vi que foi eleito agora na Bélgica, um cara de direita, eu esqueci o nome dele. Na Bélgica? Todo moderninho e tal. E na Inglaterra, o primeiro-ministro agora trabalhista, mas que já foi lá correr para apoiar o Zelensky, né? Ah, não, isso aí eles vão apoiar, isso aí já pode falar. Todos eles vão apoiar a Ucrânia. Mas esse belga, ele disse algo que tem a ver com o que esse general americano diz, que o Chomsky fala, ele diz assim, Israel, mais ou menos essas palavras, é um projeto do Ocidente. Se Israel for destruído, o Ocidente vai ser destruído. Isso é sensacional, né? É isso mesmo. É só observar no pós-guerra a fundação do Estado de Israel. Né? Que vem da Declaração Balfour de 19, né? Sim, 17. Antes até terminar a guerra. Agora, veja, há muitos anos, uns 20 anos, até estava em torno do 11 de setembro, um judeu, esqueci o nome dele, artista plástico famoso aqui, esqueci o nome, aqui em São Paulo, e eu convidei para ele na PUC. Ele contou uma história que não sai da minha cabeça. Ele foi... Eu preciso lembrar o nome dele, é um cara fantástico. Ele foi reservista em 57. Em 57. Lembrar aquele pessoal que aconteceu em 57, isso é importante. 56, o Nasser, que não é meu parente, não. O presidente do Egito, né? O presidente do Egito nacionalizou o canal de Suez. Você vê um absurdo. O canal passa dentro do Egito, não era do Egito. Quer dizer, é uma afronta o Nasser fazer isso, né? Então ele nacionalizou. Quem invadiu o Egito? Que tinha... a coisa não sei, Inglaterra, França e o outro, Israel. Ele me disse, depois ele virou antisionista tudo, que ele olhou e falou, pô, o que nós temos a ver com isso? Quer dizer, com a França e a Inglaterra, nacionalização do Suez, do Egito. Aí ele disse, instrumento do imperialismo. Entendeu? Quer dizer, é um instrumento do imperialismo. Então Israel cumpriu a função do nacionalismo árabe e, ao mesmo tempo, contra a entrada do comunismo no Oriente Médio, combater a esquerda comunista. Então, quando houve a Guerra Civil no Líbano, final da década de 70, 80, a OLP, os palestinos e a esquerda libanesa podiam tomar o poder. Israel invadiu o Líbano. Entendeu? Então, tem a ver com isso. E para lembrar com o judeu, teve um massacre de Sabra e Shatila. E quem apertou o gatilho foram libaneses, árabes. E foi cercado por Israel. Então, foi um conluio de Israel com os falangistas libaneses. Por que eu estou falando isso?
Porque o que os converge é ideologia. Não é de judeu, é ideologia. Então, aqueles eram falangistas. Falangistas são de direita. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, o nome falange já diz isso. Sim. E o outro era a esquerda. Essa era a questão. Né? Então, Israel envolve muito isso. Ele chama a atenção. Ao mesmo tempo, também, um outro elemento importante, que Israel se conectou de uma forma muito inteligente com o mundo. Então, como eu estava dizendo, ele tem uma relação com a Rússia, com a China, com a Índia, muito próximo da Índia. Vende tecnologia de armas, de aparelhos de supervisão, drones, de identificação. Então, ele tem eu lá no grupo, a gente chama de diplomacia das armas e da tecnologia, ele se vendeu para o mundo. Então, ele se credenciou nisso daí. Ao mesmo tempo, vai aos dados que nós temos. Gaza. Eu tinha o meu orientador, Oliveiros Ferreira, um grande professor e jornalista. Ele fala, meu caro, parta dos fatos. Eu tenho Gaza, que é do tamanho de Parelheiros, 2 milhões de habitantes, cercado por mar, terra e ar, e faz agora 9 meses que o Hamas está lá. Você continua ali, né? Isso é um negócio impressionante. Não entrega os reféns. Ninguém, né? Quem ia esperar isso? Quer dizer, está cercado, não tem para onde ir. Sufocado e eles... Tem o rolê dos túneis, né? Sim, tem túnel, mas eles são cercados. Quer dizer, então, ou seja, isso também é demonstração de falta de poder. Né? Então, quando houve a guerra do Vietnã, e muitos faziam análise que recorriam... Esse liberal eu gosto, viu? Que é o Raymond Aron. Francês, né? Francês, foi da época do Sartre, os dois quebravam o pau. Né? O Sartre dizia que quando o Aron não estava perto, não tinha graça o debate. Eram bons inimigos intelectuais. E o Aron cunhou a expressão para diferenciar na análise potência e poder. Sempre falo isso. Potência é o dado bruto, concreto. PIB é tanto, tem tantas armas, tem isso. Bateu a foto que eu estava dizendo. Poder é a dinâmica da relação. Então, os Estados Unidos ali no Vietnã demonstrou que era potência, mas não teve poder, porque foi expulso do Vietnã. Então, ou seja, Israel anunciou que ia derrotar o Hamas e trazer os reféns. O Hamas está lá e os reféns também. Poder é isso, é fato, não tem interpretação. Então, muitos generais israelenses estão dando entrevista falando isso. E os generais que Israel está perdendo. Né? Então, esses paradoxos, você estava falando dos Estados Unidos, de Israel também, da política internacional, de potência, poder, de desgaste, né? São as questões inesperadas. Né? Quer dizer, isso você não quantifica, você não consegue, né? A motivação das pessoas, a causa que está em questão, tudo isso são variáveis que acabam entrando no meio do jogo. Né? Impressionante. Senhoras e senhores, Reginaldo Nasser aqui no Provocação Histórica. Vocês viram aqui a gente de cenário novo no Provocação Histórica. Inclusive, a gente brincou aqui nos bastidores que o Nasser estava aqui à esquerda de Getúlio Vargas, né? Fecha aqui olha lá, o Getúlio está aqui à esquerda dele na tela. Depende de quem vê, né? Falar em Brasil e tradição trabalhista. Bom, o terceiro mandato de Luiz Inácio... Aí parte da imprensa, o partido da imprensa golpista, como diz o Nassif, já dizendo que o Lula já é o Biden, que não vai aguentar. Mas como é que você está vendo esses arranjos difíceis, né? Porque no cotidiano o povo ainda está muito sofrido com as consequências do bolsonarismo, né? Não, em primeiro lugar, aí acho que foi o Nassif mesmo que apontou que é interessante que o Lula é mais ou menos da idade do Biden, né? Mais ou menos. Ele tem 78, o Biden 80. Não, desculpa, é da idade do Trump, o Lula. Isso. O Trump é um pouquinho mais novo que ele só, uns 2 anos. E aí eles comparam o Lula com o Biden, não é com a idade do Trump. O Nassif falou isso. Bom, mas para além de idade e tudo, o fato é o seguinte, nós não podemos... Eu vou voltar para os fatos. Tá. Um cara que ganha, com todo respeito à Dilma, tudo, mas o Lula ganhou 5 eleições para presidente. Impressionante, né? Como é que pode um negócio desse? Passou e o Getúlio, que não era nem eleição que ele ganhava. Pois é, né? A primeira foi... E ganhou por várias razões. Não vou ficar aqui enumerando. Claro que é de líder, etc. Mas que alguém sintonizado com as principais demandas. São demandas mínimas.
uma esquerda do PT critica, ok, tudo. Mas é isso que nós temos no cardápio, é isso que está tendo concreto. É um estrategista diplomático pra caramba. Sim, mas não tenha dúvida. A leitura que ele faz do cenário internacional é um negócio impressionante. Impressionante. Tanto é que é isso que eu estou dizendo. Quando ele, veja, de Gaza, lá para novembro, o Lula estava ficando aquém. Ficava repetindo, 2 estados, não sei o quê. Aí ele veio em janeiro, tudo genocídio, pá, foi lá. Tanto é que explodiu, né? Explodiu o mundo inteiro. Caíram de pau. Ele percebendo, né? Ele percebendo. Ele não é uma revista também. Ele não falou aquilo. Ele estava, e não é de ir na onda, mas ler tendência. Entendeu? Ele leu tendência. Aí veio a coisa da Corte Internacional, aumentou a posição e tal. Mesma coisa da guerra da Ucrânia. Quer dizer, a posição dele. Criticou a invasão da Rússia. Ele não pode concordar com um país que invade outro território e tudo. Ao mesmo tempo disse que não era aquele caminho que a Ucrânia, os Estados Unidos estavam tomando e manteve isso. Eu lembro que as pessoas, absurdo, aí você vai olhar hoje no mundo, 2/3 do mundo tem essa posição. Então o que eu estou querendo dizer é que essas posições dele, embora envolvam valores, escolhas, não é só pragmático, eu discordo disso. Porque tem valor, vamos dizer assim, se coaduna com a visão de mundo dele. Mas, ao mesmo tempo, tem chão. Entendeu? Então, como Gaza. Quer dizer, a condenação de Israel cada vez maior. Então, ele está junto, ele não está sozinho. E está com países que, como eu disse lá, tem bala na agulha, que tem comércio, que tem recurso natural, que tem indústria, que tem tecnologia. É isso, a parte internacional dele é impressionante. O Lula é uma coisa fora do comum. Claro, volta e meia, eu mesmo critico e tal, todo mundo critica, faz parte disso, mas ele é um destaque internacional, não é só do Brasil. E por que você acha que a China não consegue tomar essa mesma atitude que o Lula declaradamente, assim, por exemplo? Porque o Lula falou, é genocídio, mas o presidente da China não fala, né? Não, isso é diplomacia da China. Eles ficam bem ali. Bem ali. Olha só como é que eles agem. Arábia Saudita e Irã, dados como inimigos. Se você procurar até 2 anos, no Google, Guerra Fria no Oriente Médio. Guerra Fria, Arábia Saudita e Irã, estão inimigos e tal. Um belo dia, anunciam para o mundo um acordo da Arábia Saudita com o Irã e a China no meio. Tava bonitona ali. Quer dizer, que veio costurando e que já não sabia, tinha pouca coisa ali. Ou seja, está a China no Oriente Médio. Nunca. Então, esse é outro ponto importante. Os Estados Unidos, desde o final da década de 70, os Estados Unidos está sozinho no Oriente Médio. Porque mesmo durante a Guerra Fria na década de 70, a União Soviética saiu. Depois da última guerra que Israel ganhou, tudo acabou. A União Soviética largou, o Oriente Médio foi embora. Os Estados Unidos está sozinho. Pela primeira vez, os Estados Unidos não está mais sozinho. E que jeito que ela entrou? Não fez estardalhaço, está lá. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, ela pode aparecer aí da Palestina, vamos ver. Você já não sabe. Então, a China vai aparecendo nesses cenários de uma forma diferente. Então, não é de anúncio e tal. Apesar que não foi na Corte Internacional, foi tem a Corte, eu esqueci, o outro de Justiça. O depoimento, a manifestação do delegado chinês foi dura contra Israel. Foi bem dura a respeito de genocídio. Né? Então, assim, eles estão pautando. Então, hoje, os países do Golfo, que é o fulcro do poder dos Estados Unidos, os países do Golfo, quando teve a crise do petróleo, a recessão mundial, o Jimmy Carter diz, aquilo ali é segurança nacional dos Estados Unidos. Né? E até hoje. Aqueles países, todos estão com a China. Não vão perto com os Estados Unidos, mas todos estão com a China. E todos têm base militar americana. É um negócio louco. Muito louco, né? Muito louco. Está na crise na crista da onda da grande transformação geopolítica que o século XXI está vivendo. O Biden fica atrás da Arábia Saudita, beija a mão do rei. E ele, que não quer fazer um acordo com Israel. Não rompe, mas não faz acordo. Não rompe. E quem está lá? China e Rússia. Entendeu? Então, é isso. Os americanos... O Trump está falando isso.
esperto do fracasso do Biden. Claro, né, na nossa perspectiva, mas diz assim, cadê a liderança americana? Sim. Lá naquela região, que nós, quer dizer, fazemos tudo, os chineses entraram, os russos entraram. Sabe apontar a discórdia, né? Claro. Não, e é isso que pega o conservador. Falta de liderança. Então, clássico, né? Então, esse presidente não consegue nem falar mais, não sabe nem apontar, né? Mas então, a China age assim. É um estilo diferente. Sim. Entendeu? Não é de dar... É um estilo diferente. O Lula dá grandes declarações. Os chineses vão lá, vai pautando e tal. Então... É uma nova ordem mundial. Tem que ficar de olho. Milenar até, né, pensar esse jeito chinês de fazer. O Kissinger uma vez falou assim, gente... Kissinger que morreu faz pouco dias, tempo. Quase. Né? Eu admirava a China. Né? Foi um dos arquitetos da aproximação com a China durante o governo Nixon. Ele dizia, os chineses quando falam a gente quando fala em algo, põe um dedo no calendário, né? Esse dia. O chinês é em 50 anos. Um dia, 50 anos. Então demora, né? Sim. Mas eu acho que eles, é o papel, eles estão... Porque o grande projeto lá é o corredor, né? Da Rota da Seda, uma deles, que passa Irã, Arábia Saudita e Turquia e Europa. Esse é o corredor chinês. Né? Impressionante. Que remonta a séculos e milênios de tradição, até a Rota da Seda. A Rota da Seda. Né? Senhoras e senhores, Reginaldo Nasser no Provocação Histórica, sempre uma grande aula para a gente aqui. Mas antes de ir aqui para a reta final da nossa prosa, eu queria dizer a vocês que dá um recado aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta, que inclusive o próprio Reginaldo Nasser tem um curso aqui no ICL, um dos cursos mais assistidos. E para ele estar aqui e para vocês estarem conosco, essa causa é a causa do Instituto Conhecimento Liberta. Conheçam nossos cursos livres, documentários, está aqui a nossa home para vocês verem. São praticamente 300 cursos, mais documentários sobre a ditadura militar, sobre o sequestro da fé, né? Participa o nosso querido pastor Henrique Vieira, nosso parceiro, deputado, Renato Freitas. Então, além dos cursos, documentários impressionantes, críticos, nossos webdocs e, evidentemente, todos os assuntos necessários e críticos para você ler esse mundo impressionante de lá para cá e daqui para lá, digamos assim, inclusive com o próprio Reginaldo Nasser, que aqui está hoje. Eu queria também pedir para a nossa voz de minha alma aqui, de nossa alma, colocar para o nosso grande público no chat os links aqui dos livros do Nasser e também o link do portal do ICL Notícias, né? O nosso portal é jovem, mas vem crescendo bastante, com grandes entrevistas, reportagens, artigos. E esse que vos fala também escreve uma coluna semanal, sempre falando de história, né? História do Brasil e do mundo. Até escrevi na última... Voz de minha alma, abre essa primeira que está aí, onde tem uma estátua deitada no cemitério. Aí, um jornalista que em 1870 foi assassinado por um primo do Napoleão Bonaparte. Olha só, e a morte do Victor Noir levou à precipitação da queda do Segundo Império Francês do farsante Napoleão III. Olha e da própria Comuna de Paris, porque o enterro do cara foram mais de 200 mil pessoas. Estava Louis Michel, os grandes nomes da esquerda da época. Interessante. Interessante a história. Não conhecia. E o mais legal, Nasser, você que é um amante das viagens e das cidades, está lá no Père Lachaise, em Paris. E a estátua virou no século XX uma estátua de culto à fertilidade. Então, as moças que querem engravidar, os casais que querem engravidar, vão lá e se esfregam na estátua. Por isso que boca, barba e partes íntimas estão desgastadas. Olha, a história é impressionante. Muito interessante. Coisa para surrealista. Total, total. A gente escreveu sobre isso, conheçam o nosso portal, curtam, compartilhem. Olha, Reginaldo Nasser, é sempre uma alegria ouvir você e aprender com você. Chegou um momento no nosso programa, na nossa reta final, o que foi Voz de Minha Alma que eu perdi aqui? Quem sabe faz ao vivo. Dos livros do Nasser? Ah, sim, claro. Põe no chat para o nosso grande público. A gente colocou aqui os dois links dos dois mais recentes, se eu não estou muito enganado, né? Um que fala dos Estados Unidos e seus amigos talibãs. Isso. Né? Tá aí, E esse revolta a luta contra o terrorismo, os Estados Unidos e os amigos talibãs, pela contracorrente, e esse, inclusive, eu tenho, Revoltas, Conflitos e os Novos Caminhos da Geopolítica, organizado pelo professor Reginaldo Nasser, da PUC São Paulo, do Departamento de Relações Internacionais, ele que é doutor em Ciência Política.
Nasser, chegou o momento nesse programa que é a fase final aqui em que você responde 3 questões assim na lata para o nosso grande público, as lentes da verdade. E aí você olha para aquela câmera ali e me responde em franca verdade. Vamos lá? Vamos lá, manda ver. Vladimir Putin. É um grande líder, levou a Rússia ao patamar novamente de grande potência. Olha lá, hein? O genocídio contra a população palestina em Gaza. É uma das maiores tragédias da história e que vai ficar marcado para sempre, mas eu acredito que também em torno dessa tragédia as reações também serão positivas, quer dizer, dessa tragédia sairão novas propostas para se combater o genocídio, outros genocídios no mundo. Muito que bem. Recado dado aqui, como brincava o próprio Abu Janra, você precisava falar isso lá nas tribunas da ONU, seja em Nova York ou na Suíça, né? Aliás, a tribuna da ONU em Nova York é impressionante e mostra também como esses sistemas, organismos internacionais estão sob controle das potências, né? Com certeza. O Conselho de Segurança, eu visitei lá uma vez, fiquei impressionado. Reginaldo Nasser, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Primeiro foi remotamente, agora aqui ao vivo, presencial. Nasser, inclusive, né, sempre um sujeito que inspira e que dá sorte para a gente, veio aqui num novo cenário do Provocação Histórica. Muito obrigado. E para não perder a oportunidade, você que agora é avô, né, do Antônio, um beijo no coração de sua filha e de Antônio também. O que é a vida? Bom, eu tenho uma pegada, não tem jeito, existencialista, né? Sartreana. Então, eu não, para o existencialista não tem a pergunta o que é, né? O que está sendo? O que está sendo e o que se faz. E o que está sendo até agora, aos 64 anos? Olha, é isso que eu estou dizendo, agora com meu neto passei para outra fase. Uhum. Estou num outro momento da minha vida. Né? Você acha que você está menos treteiro no Twitter, por exemplo? Pode ser, pode ser. O Nasser tem essa tradição no Twitter. Pode ser, mas pode ser que mude também depois, volta, né? A gente não sabe. Eu acho que como se diz aquele poema espanhol, o caminho você faz caminhando, né? Então eu não... É isso. Então é muito interessante contra o essencialismo. Meu pai era comunista de formação hegeliana, e para ele tudo é o que é, que é de essências, né? Eu sempre fui o oposto, né? O que está sendo. O que está sendo, né? Sensacional. Meu querido, despeça-se do seu grande público. Olá, foi um prazer estar aqui em Lindenberg, amigo, companheiro, e uma boa conversa, como sempre, cumprindo aquilo que é o programa, provocar, e eu adoro isso. Que maravilha, hein? Melhor propaganda impossível. Dá um abraço aqui que é tudo verdade. Valeu. Beijo no coração, obrigado, produção. Um beijo para vocês, nosso grande público, e até a próxima semana. Há poucas semanas atrás, a gente organizou o maior evento de empreendedorismo ao vivo do Brasil, no Vibra São Paulo. Mais de 4.000 pessoas se reuniram para aprender com Rodrigo Mocotó, Diógenes Luca, Rafael Donatiello, Nina Silva, Bela Gil, comigo e com mais um monte de gente. Foi absolutamente incrível. O que algumas pessoas não sabem é que esse grupo faz parte de uma turma de formação em empreendedorismo e negócios que surgiu em fevereiro no programa Empreendedor Mestre, o programa mais revolucionário sobre empreendedorismo do Brasil. A gente fez tanto sucesso com esse programa que resolveu lançar a segunda turma. E a aula inaugural da segunda turma vai ser agora, 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Eu vou dar uma aula para vocês sobre como hackear o sistema, os conceitos básicos de empreendedorismo para quem quer conseguir vencer os grandes usando as regras que eles criam. Parece bom demais? Então assiste dia 28 de julho para você entender o que eu estou falando. Uma aula dura, uma aula direto ao ponto, com muita ciência, mas uma aula que funciona. Isso é cada vez mais raro. Chame seus amigos e amigas para participar também e 28 de julho a gente está junto.